Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional, a primeira do ano. Aliás, feliz 2021 aí. A gente fez um bate-papo na semana passada por conta da invasão do Capitólio, não tinha jeito, né? A gente prometeu que só ia voltar se alguma coisa muito grave acontecesse. Eu tenho que agradecer aí ao presidente Donald Trump por ter garantido a invasão ao Capitólio para abreviar nossas férias. Mas essa semana a gente volta de vez. Essa semana a gente volta a fazer colunas de forma constante. O professor Daniel Souza já fez a primeira coluna dele ontem e eu gravo a minha primeira coluna do ano hoje. E já falo sobre um videozinho que circulou loucamente pela internet brasileira, que mostra o presidente francês Emmanuel Macron reiterando as críticas que ele já vem fazendo ao longo dos últimos anos à política ambiental brasileira, e dizendo que a Europa não pode se dar ao luxo de continuar consumindo soja brasileira, porque na prática isso significa contribuir para o desmatamento da Amazônia, e que, portanto, os europeus têm que ser capazes de produzir uma soja europeia como alternativa à soja brasileira. Por mais bombástica que possa parecer essa declaração de Emmanuel Macron, há dois elementos nela que não são novidade. A primeira delas é o fato de que ele é um vocal crítico à política ambiental brasileira e se posiciona, de fato, internacionalmente como antagonista de Jair Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele consegue ganhos políticos importantes com relação a essa postura. E o segundo elemento, que também não é uma novidade, é a promessa por parte de Emmanuel Macron de estimular a plantação de determinadas plantas que sejam ricas em proteína, considerados por ele como um elemento fundamental para a segurança alimentar europeia. Ele prometeu, por exemplo, isso foi no ano passado, não foi exatamente agora, ele prometeu no ano passado um pacote de 100 milhões de euros a ser liberado ao longo dos próximos 2 anos para aumentar em 40% o cultivo de plantas desse tipo. Mas para entender o contexto dessa fala de Macron, é importante a gente ir um pouco além da análise apenas episódica. O importante a se notar é que é muito valioso para Emmanuel Macron se contrapor a Jair Bolsonaro. Ao destacar Bolsonaro como um presidente pouco afeito a seguir as regras e tendências internacionais, Macron se posiciona como uma liderança. E isso tem um impacto grande tanto entre o eleitorado francês, mas também dentro da própria União Europeia. Lembrando que Angela Merkel não deve permanecer no governo alemão além de 2021, e, portanto, a França naturalmente herda essa posição de liderança que Merkel cultivou durante tanto tempo, e Emmanuel Macron, naturalmente, quer se posicionar como uma voz crível, forte à frente de um projeto europeu que tem a temática ambiental como um de seus valores. E se Jair Bolsonaro é o rival ideal para Macron para atestar a sua agenda internacional, o mesmo acontece no sentido oposto. Faz muito bem a agenda de Bolsonaro se contrapor ao presidente francês, visto como um político daqueles que querem diminuir a liberdade brasileira em nome do politicamente correto, que é um discurso que ajudou muito a elegê-lo no ano de 2018 e que segue tendo uma reverberação extremamente forte em meio à base bolsonarista. De todo modo, não podemos deixar de notar que a declaração de Emmanuel Macron ela se endurece ainda mais no momento em que Donald Trump, o grande avalista do governo Bolsonaro em termos de posicionamento internacional, não apenas se encontra perto do fim, mas se encontra perto de um fim melancólico depois da invasão ao Capitólio na semana passada. É importante lembrarmos que diversos personagens importantes da administração de Trump estão se afastando, se demitindo do governo. Ao longo dos últimos dias, ser abertamente crítico ao governo de Donald Trump já não é mais considerado um incômodo, é considerado algo natural, já cortejando a próxima administração norte-americana. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, por exemplo, ia fazer uma última viagem à Europa e circular por alguns aliados importantes dos Estados Unidos, e cancelou a visita
dada a hesitação de várias chancelarias europeias em receberem um secretário de Estado tão leal a Donald Trump. Esse clima de fim de festa da administração de Donald Trump nos Estados Unidos naturalmente facilita muito para um discurso mais agressivo por parte de Emmanuel Macron, sobretudo levando em consideração que a próxima administração dos Estados Unidos deve voltar para o Acordo de Paris e endossar, portanto, uma temática ambiental. Isso acaba colocando a França como uma liderança. E o Brasil vai ficando cada vez mais isolado e sem ter uma administração Trump que fosse capaz de cerrar fileiras com o seu governo. Em suma, o Brasil agora é uma daquelas vidraças grandes, enormes, fáceis de ser atingidas, sem qualquer tela de proteção à sua frente. Encerro essa coluna deixando o meu tradicional agradecimento aos nossos apoiadores, o pessoal que chega junto com a gente todo mês para manter o nosso podcast gratuito com produção constante e te convidar, se você ainda não é apoiador, a acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e se tornar o nosso apoiador, porque nós teremos um longuíssimo ano de 2021 pela frente e o Petit Jornal estará aqui fazendo cobertura. Com o seu apoio, tudo fica muito mais fácil. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.